Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar a igreja a estar abrindo a Bíblia, o livro de João. João capítulo 8, versículo 1 até o versículo 11. João capítulo 8, verso 1 até o 11. João capítulo 8, versículo 1 até o versículo. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos. E disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor lhe diz: eles estavam usando essa pergunta. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhe disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Louvado seja o nome do Senhor. A mensagem nessa noite é: Ele escolheu não me condenar. Louvado seja o nome de Jesus. Oremos mais uma vez, Senhor, venha abençoar essa palavra, que ela venha nos restaurar, venha nos edificar, venha nos construir como casa espiritual do Senhor e venha poder fazer uma mudança completa em nossas vidas. Senhor Jesus, Deus de poder e autoridade, nesse momento nós apresentamos a palavra do Senhor, a palavra viva e poderosa que o Senhor diz, ó Pai, que ela não voltará para ti vazia, mas ela descerá e ela vai fazer o que lhe apraz, em nome do Senhor, ó Pai. Vem ungir essa palavra nessa noite com teu Espírito Santo, vem ungir essa palavra com o teu poder, ó Deus, venha falar à tua igreja, Senhor, aleluia, aquilo que o Senhor quer revelar nessa noite, em nome do Senhor. Nós cremos no teu Espírito Santo e nós sabemos que Ele está nesse lugar, já está sondando os corações, já está dividindo as almas, aleluia, nós sabemos que Ele está aqui sondando cada alma agora que está interessada em ouvir a tua palavra, cada alma que está agora sedenta pelo teu Espírito, em nome do Senhor, venha saciar o teu povo, ó Pai, com o maná que vem do céu, com o pão vivo que vem do céu, em nome do Senhor, vem com esse pão agora nessa noite, saciar nossa sede espiritual, em nome de Jesus nós pedimos ao Senhor, que venha falar conosco, em nome do Senhor, amém. Os irmãos podem se assentar, amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Nós vemos nessa passagem, uma passagem bem conhecida das Escrituras, onde um grupo de mestres da lei, onde um grupo ali de fariseus queriam de alguma forma encontrar uma maneira de acusar Jesus, fazendo com que ele transgredisse a lei. O povo fariseu, aqueles homens da lei, já estavam vendo Jesus fazendo coisas extraordinárias, fazendo grandes milagres, e eles viam que Jesus era um ser diferente, que ele tinha uma grande compaixão. Aleluia, então eles pegam aquela mulher no ato de adultério, aleluia, imaginando agora ele não vai ter nada para dizer contra a lei. Aleluia, agora ele não vai ter como ele sair fora dessa questão. Aleluia, a mulher foi pega no ato do adultério perante a lei de Moisés, ela precisa morrer. Louvado seja o nome do Senhor. E assim aqueles homens chegam ali até Jesus com aquela mulher,
Aleluia, mas surpreendentemente, né, o Senhor, Ele responde a questão daqueles homens com outra pergunta, com outra questão para a vida deles, né? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aleluia, e ali foi largando as pedras, foram saindo um por um, ficou aquela mulher e Jesus. Aleluia, e ele tinha o poder de condenar ela, porque ele não tinha pecado. Aleluia, mas ele não a condenou. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz, segundo a lei, Deuteronômio 22, se um homem for surpreendido deitado com a mulher de outro, os dois terão que morrer, o homem e a mulher com quem se deitou. Eliminem o mal do meio de Israel. Aleluia, perante a lei de Israel, aquela mulher era nada mais do que a morte. Aleluia. Então os mestres da lei, os fariseus, aproveitaram aquela ocasião para tentarem achar algo que fizesse com que Jesus descumprisse a lei dos judeus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas o que os mestres não sabiam é que toda a lei, ela se cumpre em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque foi Ele quem instituiu a lei. Aleluias, glória a Deus. Mateus 5,17, Ele mesmo diz: não pense que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Aleluia, porque toda a lei, ela se cumpre em Jesus, né? Todas as profecias, elas se cumprem em Jesus. Aleluia, Ele revela completamente o significado da lei. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas 16, a Bíblia diz: a lei e os profetas duraram até João, desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Aleluias. Porque a Bíblia diz também em Romanos 10:4, porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê. Aleluias. A lei, ela veio até João. Aleluias, mas a graça, ela veio pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. A vinda de Cristo ao mundo, ela representou uma nova era. Aleluia, a vinda de Cristo ao mundo, ela trouxe a dispensação da graça. Aleluia, não vivemos mais pela prática da lei. Aleluia, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia, para os que são chamados pelo teu propósito. Aleluia, naquele dia, aquela mulher estava sentenciada à morte. Ela estava já sendo declarada morta. Aleluia, mas ela teve um encontro com Jesus. Aleluia, e quem está com Jesus está na graça, já não está mais na lei. Aleluia, porque toda a lei se resume em Cristo Jesus. Aleluia, quando os mestres da lei, aqueles homens, eles acusaram os discípulos de Jesus, aleluia, de estarem trabalhando no sábado. Aleluia, Jesus chega para aqueles homens e fala: o Filho do Homem até do sábado é o Senhor. Aleluia, porque Ele é, aleluia, o cumprimento de toda a lei. Ele é a própria lei. Louvado seja o nome do Senhor. E a vinda do Senhor Jesus Cristo, Ele mudou esse quadro de lei para a graça. Aleluia, se hoje nós estivéssemos vivendo no tempo da lei, aleluia, não restaria um dentro dessa igreja. Todos estaríamos condenados à morte. Aleluia, do membro a qualquer autoridade aqui no altar. Todos estariam condenados à morte. Aleluia, mas a Bíblia diz em Tito 2, verso 11, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Aleluia, Deus no seu infinito amor, aleluia, para que nenhuma alma se perdesse. Ele veio do céu como homem, aleluia, morreu naquela cruz e trouxe a graça para todas as gerações. Hoje todos nós podemos ser salvos. Hoje todos nós podemos ser perdoados. Hoje nós podemos ser lavados pelo sangue de Jesus, independentemente do pecado que nós cometemos. Porque a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor, que pelo Adão veio o pecado, mas por Cristo veio a salvação para todo ser vivente. Aleluias. Jesus, ele trouxe esperança no mundo cheio de trevas.
Aleluia, porque a Bíblia diz que o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Aleluia, e a luz, ela raiou na sombra da morte. Aleluia, um dia, aleluia, toda essa geração, ela estava perdida, ela estava sem esperança, mas um dia a luz do mundo se manifestou. Um dia a luz do mundo começou a brilhar, dando esperança. O sol da justiça, ele voltou a nascer na terra, aleluia, trazendo salvação para todos os homens, aleluia, convertendo a tristeza em alegria, mudando as vestes de pranto para vestes de louvor, vestes de alegria. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E o perdão de Deus, ele nos traz felicidade. Aleluia. Aquela mulher, ela teve um encontro com Jesus ali. E eu creio que aquela mulher, ela estava totalmente abatida ali naquele lugar, totalmente sem esperança. Eu fui pega no ato. Agora só resta a sentença da lei. Aquela mulher que estava em pranto, chorando, desesperada. Aleluia, já não há mais solução para a minha vida. Aleluia, mas de repente Jesus entra na história dela. Aleluia, talvez você hoje está se sentindo assim. Aleluia, como aquela mulher, sem esperança para a tua vida, só esperando a sentença da morte, só esperando o salário do pecado. Mas de repente Jesus entra na tua vida e muda toda a tua história. Porque é isso que Jesus faz. Quando Ele passa no meio do teu caminho, quando Ele passa na tua direção, algo vai acontecer, algo vai mudar, a tua vida vai mudar, uma esperança vai nascer, um brilho vai começar a brilhar, uma glória vai despertar nas nuvens, e você vai olhar para o céu e vai ver a luz do trono do Senhor te chamando. Isso aconteceu com muitos personagens da Bíblia. Isso aconteceu com aquela adúltera. Isso aconteceu com Zaqueu, um homem sem esperança, pecador. Mas quando ele se levanta, sobe naquela árvore, Jesus falou: hoje eu vou pousar na tua casa. Aleluia, e aquele dia em diante a vida de Zaqueu mudou. O dia que o Senhor visitou o Mateus, o cobrador de imposto, a vida dele mudou. Aleluia. O dia que Deus chamou Pedro, chamou Tiago, chamou João, chamou os discípulos, a vida deles mudaram. Porque eles tiveram um encontro verdadeiro com Jesus. Aleluia, eles tiveram um encontro com a felicidade. Aleluia, com Deus em carne. Aleluia, e o perdão de Deus, ele traz felicidade para a nossa vida. Aleluia, ele traz esperança. Uma felicidade que o mundo não pode provar. Aleluia, pois ainda carregam a culpa dos seus pecados. O mundo, ele pode se alegrar de várias maneiras. Ele pode se deleitar em festas, em farras, em várias bandejas que o diabo tem oferecido. Aleluia, o ser humano pode se deleitar em várias maneiras, mas nada nos devolve a paz. Aleluia, senão aquela culpa pelo pecado. Louvado seja o nome do Senhor. A culpa do pecado, aleluia, ela tira toda a nossa paz. Você pode viver 10 minutos, 1 hora, 3 horas, 5 horas numa festa tranquilo. Mas passou aquele momento, você vai ter um sentimento de um vazio novamente no teu ser. Aleluia, e a culpa do pecado, ela não vai embora. A culpa do pecado, ela não se afasta de você, e aquele remorso está dentro de você. E só Jesus pode tirar esse peso do ser humano. Só Jesus pode trazer uma tranquilidade plena para o ser humano. Aleluia. Romanos 4, 7, a Bíblia diz: como são felizes aqueles que têm as suas transgressões perdoadas. Aleluia. Cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele quem o Senhor não atribui culpa. Aleluia, a felicidade do homem é de estar em paz com Deus. A felicidade do homem é fazer as pazes com o Senhor. Porque quando você está de bem com Deus, a tua vida vai andar certa. Aleluia, a tua vida vai ser uma vida de vitória, vai ter uma vida de felicidade, vai ter uma vida de abundância. Aleluia, como diz o Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo os ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Antes
noites tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o teu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Aleluias. Assim é a vida do homem que está em paz com Deus. Aleluia, ele é feliz, ele é bem-aventurado, ele é vitorioso. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele se sente perdoado. Aleluia, não há nenhum sentimento pior do que a culpa. Aleluia, sentir culpa. Louvado seja o nome do Senhor, mas o que Cristo faz é apagar os nossos pecados. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje você pode se alegrar, porque Deus escolheu não te condenar. Aleluia. Ele poderia exterminar toda a geração da terra. Ele poderia exterminar todos os povos. Mas Ele escolheu não te condenar. Simplesmente por crer nele. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras. Aleluia. E desta forma nós fazemos as pazes com Deus. Quando nós cremos em Deus. Aleluia. Quando nós acreditamos que Ele verdadeiramente morreu numa cruz pelos nossos pecados. Aleluia. Eu não preciso mais carregar o fardo da minha culpa. Eu não preciso mais ficar lembrando de pecados passados. Eu não preciso mais ficar me martirizando. Se o Senhor perdoou os meus pecados naquela cruz. E através da fé nós recebemos a justificação. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz: quem nele crê não é condenado. Louvado seja o nome do Senhor. Quem nele crê não é condenado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas quem não crê já está condenado, diz a palavra de Deus. Aleluia, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia, Deus, Ele age em nós, através da fé, através do crer. Aleluia, Deus fez de Abraão uma grande nação, porque Abraão creu. Isso lhe foi imputado como justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus pode agir na tua vida sobremaneira, se você crer nele, se você acreditar na palavra dele, se você confiar na promessa que ele tem para você. Aleluia. E a Bíblia diz: quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Aleluias. O mundo já está condenado por não crer no nome de Jesus. Esse mundo já está condenado até que se arrependa e creia no nome de Jesus. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. O mundo já está condenado por não aceitar esse único nome que pode salvar. Aleluia, o nome que nós recebemos o perdão dos pecados, quando nós somos batizados nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O mundo já está condenado porque não crê no nome de Jesus. Eles não dão crédito ao nome de Jesus. Aleluia. Eles não se importam com o nome de Jesus. Já está num sentido de condenação. Aleluia. Porém, João 4:24, a palavra diz: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem ouvido a palavra de Deus? Aleluias. Você tem crido em quem enviou essa palavra? Louvado seja o nome do Senhor. Quem decretou essa palavra? Aleluias. Será que alguma palavra de Deus ela pode voltar para Ele vazia? Será que alguma palavra de Deus ela pode descer do céu e não fazer o que lhe apraz? Aleluias. A Bíblia diz, aleluias, que quem crê nessa palavra tem a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E não será condenado, mas passou da morte para a vida. Aleluia. Romanos 8:34, a Bíblia diz: quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Aleluias. Quem nos condenará? Aleluias. Quem te condenará?
Louvado seja o nome do Senhor. Se aquele que tinha o poder de te condenar, ele escolheu não te condenar. Louvado seja o nome de Jesus, como aquela mulher. Aleluias. Ela estava cheia, rodeada de acusadores. Mas de repente o Senhor Jesus olha para ela e diz: aonde estão teus acusadores? Aleluias. Não havia mais ninguém. Então Jesus diz: eu também não te condeno. Aleluias. Vá e não peques mais. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que o Senhor faz. Aleluia, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e viemos até Ele, se aproximamos dEle, aleluia, confessamos os nossos pecados ao Senhor. Aleluia, Ele fala: onde estão teus acusadores? Aleluia, eu também não te condeno. Louvado seja o nome do Senhor. Vai e não peques mais. Aleluias, porque o Senhor, Ele não veio para condenar, mas Ele veio para salvar aquele que havia se perdido. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz: o Filho do Homem, Ele não veio ao mundo para julgar o mundo, aleluia, mas para salvar o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Esse foi o propósito de Jesus vir na terra, foi para salvar o pecador. Mas virá uma outra vez que Ele virá na terra, e essa vez Ele condenará o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que estava diante daquela mulher era o seu advogado, mas também era o próprio juiz. Louvado seja o nome do Senhor. O que tinha poder de condená-la ou não. Aleluias. Jesus estava ali diante daquela mulher como advogado e como juiz. Ele tinha o poder nas mãos de condená-la ou não. Aleluias. Glória a Deus. Imagine um criminoso diante de um tribunal. Glória a Deus. As provas, elas já estão na mão do juiz. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. E todas as provas são incontestáveis. E a sentença é a morte. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a decisão final é do juiz. Aleluia, é Ele quem decide. Ele já está com as provas nas mãos. Ele já está com todas as provas, todas as acusações. Aleluia, está tudo nas suas mãos. Mas quem decide é o juiz. Ele tem a autoridade para decidir. Aleluia, a palavra final é dele. Aleluia, o veredito final pertence a Ele. Aleluia, morte ou vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus, Ele escolhe para você a vida. Aleluia. Ele pode já estar com as mãos cheias de provas. Ele pode estar com as suas mãos cheias de cartas, cheias de sentenças. Aleluia, cheio, aleluia, de cartas enviadas pelo diabo. Aleluia, esse aí já fez isso, esse aí já fez aquilo, esse merece morrer, esse merece ir para o inferno. Aleluia, Jesus pode estar com essas cartas nas suas mãos, mas Ele escolhe rasgá-las e te dá vida eterna se você crê nele. É isso que Ele faz por você. Ele lança seus pecados no fundo do mar e se esquece dele. Quantas vezes nós nos deparamos com essa situação? Aleluia! Nos encontramos nesse tribunal de Cristo. Quantas vezes nas nossas vidas nós vamos estar nesse tribunal durante toda a nossa trajetória aqui nessa terra, face a face com o juiz. Louvado seja o nome do Senhor, face a face com Deus. Aleluias! Não faltam acusadores, porque a Bíblia diz que nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Aleluia, estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Não nos faltam acusadores. Louvado seja o nome do Senhor. E o salário do nosso pecado nós já conhecemos. É a morte. Aleluia. Só nos resta apelar para a misericórdia de Deus. Só nos resta clamar pela misericórdia de Deus. Só nos resta clamar quando muitos clamaram quando Jesus estava nessa terra. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Só nos resta clamar, aleluias, como aquele publicano. Tem misericórdia de mim, pecador. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E Ele no seu infinito amor, glória a Deus, escolhe não nos condenar. Aleluias, pois como diz a palavra, Romanos 8:35, quem nos separará do amor de Cristo? Aleluias. Será a tribulação, ou angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou perigo, ou a espada? Aleluias. Quem pode te separar do amor de Jesus?
Quem pode te separar do amor que Ele tem por você? Aleluia. As circunstâncias, como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas a um matadouro. Aleluia, todos os dias. Aleluia, nós estamos deparados com esse tribunal. Todos os dias nós nos deparamos com essa sentença, a morte. Aleluia, mas quem nos separará do amor de Jesus Cristo? A Bíblia diz, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Aleluia. Deus, Ele possui um amor incondicional. Aleluia. Ele simplesmente escolhe nos amar, mesmo sem nós merecermos. Aleluia. Ele possui o amor ágape. O amor ágape é aquele amor por escolha, sem merecimento. Louvado seja o nome do Senhor. No momento que Ele tem todo o poder de nos condenar, Ele nos escolhe nos amar e nos dá outra oportunidade de se levantar a luz e seguir em frente. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda dá tempo para recomeçar. Aleluia. Deixe o oleiro construir o vaso. Aleluia. Deixe o oleiro trabalhar nesse vaso. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda dá tempo de um recomeço na presença do Senhor. Talvez você se sinta fraco espiritualmente agora. Talvez você se sinta nesse momento, aleluia, com a falta de renovação espiritual, longe do Espírito Santo. Talvez tenha tropeçado em pedras de pecado. Talvez tenha tropeçado, aleluia, em fazer coisas contra a vontade do Senhor. Mas eu te digo hoje, ainda há tempo de recomeçar, se você deixar o oleiro trabalhar nesse vaso. Confie no amor do Senhor. Aleluia, creia que Ele te ama incondicionalmente. Aleluia, que não depende das suas obras para Ele te amar, mas depende da tua fé. Se você crê, aleluia, você verá a glória de Deus. Se você crê, você vai ver Deus te transformando de dentro para fora. Se você crê, Deus vai te restituir. Se você crê, Ele vai te levantar. Se você crê, Ele vai transformar a tua vida e a tua história. Mas eu preciso crer e abrir a porta para Deus fazer a obra na minha vida. A minha parte é crer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Confesse ao Senhor teus pecados e deixe Ele te guiar no caminho da vida eterna. Aleluia. Porque a vontade do Senhor não é que ninguém se perca, mas que todos se arrependam. Aleluia, e sejam salvos. Esta é a vontade do Senhor. 1 João capítulo 1, verso 8, a Bíblia diz: se afirmarmos que estamos sem pecados, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Louvado seja o nome do Senhor. Cristo escolhe não te condenar nessa noite. Cristo escolhe te dar uma oportunidade de ser salvo. Aleluia. Nós poderíamos, ter nascido com outras escolhas além da que Deus nos deu, Deus poderia nos dar a escolha de nascer branco ou negro. Deus poderia nos dar a escolha de nascer baixo ou nascer alto. Aleluias. Mas Ele escolheu nos dar a escolha de querer ou não querer. Aleluias. Ele nos deu o direito da decisão. Ele nos deu o direito do livre-arbítrio. Ele nos deu a escolha de querer ir para o céu ou ir para o inferno. Nós temos a escolha em nossas mãos. Aleluia, o que você vai crer hoje, o que você vai decidir hoje, pode mudar toda a tua vida. Se você crê na palavra do Senhor, naquilo que Ele está te falando agora. Aleluia, quem te condenará se o Senhor te perdoou?
Louvado seja o nome de Jesus. Aquela mulher estava ali naquele momento nas trevas, sem solução para a tua vida. Aleluia, mas Jesus decidiu lhe dar a vida eterna. Aleluia, Jesus hoje, independente da situação que você se encontra agora, independente do pecado que você cometeu, independente das vezes que você se desviou do caminho, Ele escolhe te dar a vida eterna. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Basta você crer ou não para ser justificado. Aleluia, pelo Espírito desse Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Jesus, Deus de poder e autoridade, nessa noite, nós agradecemos por esse culto, ó Deus, que entronizamos a Ti nessa noite, em louvor ao Teu nome, à Tua glória e ao Teu poder. Em nome do Senhor, continua com a Tua igreja nessa noite. Continua com o teu povo nessa noite, em nome do Senhor, dando a tua vitória, trazendo libertações, trazendo cura, edificação espiritual, trazendo um renovo, restaurando os vasos, ó Pai, formando odres novos, para que venham receber o vinho novo do Senhor, o avivamento que o Senhor tem para essa geração. Em nome do Senhor, você venha tocar em cada coração nessa noite. Nós apresentamos todos esses pedidos nas tuas mãos e sabemos que o Senhor é um Deus que ouve as nossas orações e teus ouvidos estão atentos para essa casa. Aleluia, assim como tu estavas atento no tempo de Salomão. Aleluia, sabemos que ouves a tua igreja. Em nome do Senhor, venha atender esses pedidos. Em nome do Senhor, traz libertações, traz transformações, renovos, em nome de Jesus, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aleluia, para todos sempre. Amém. Que a graça e a paz e a comunhão do Espírito de Deus reina no coração dos irmãos hoje e para todos sempre. Amém. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Estamos terminados em nome de Jesus.